Olá, meu nome é Camila Cavalieri, eu sou professora de Biologia e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os lipídios. Está começando mais um Cai no Vestibular. Então, gente, na nossa última aula sobre os nutrientes da alimentação, nós vamos falar sobre esse último grupo de nutrientes orgânicos, os lipídios, popularmente conhecidos como gorduras. Aposto que todo mundo já escutou falar das gorduras da nossa alimentação. Mas lembrem que é muito comum no vestibular chamar as gorduras de lipídios. As gorduras, os lipídios, são formados por dois monômeros, o ácido graxo e o glicerol. Passando aqui um pouquinho pela química, o glicerol ele é um álcool de 3 carbonos com 3 hidroxilas, se vocês perceberem aqui pela fórmula dele. Ó. Tem 3 carbonos e 3 hidroxilas, sendo caracterizado por um álcool. Por isso que ele tem esse finalzinho glicerol, esse finalzinho ol. Já o ácido graxo é um ácido carboxílico. Ele termina com C dupla O, OH. Por isso é o nome ácido graxo, porque ele é um ácido carboxílico. Aqui ligado a esse carbono, a gente tem a presença de uma longa cadeia carbônica, que como é muito extensa, a gente representa como radical, ou grupo R. Imagina desenhar aqui no quadro uma cadeia com vários carbonos. É muito mais fácil colocar aqui esse radical, ou R, para dizer que aqui dentro está uma cadeia longa de carbonos. Essa cadeia pode ser formada por ligações simples ou por ligações duplas. Se nessa cadeia aqui de carbonos eu só encontrar ligações simples, a minha gordura é chamada de gordura saturada. A gordura saturada é uma gordura que normalmente na temperatura ambiente ela tende a ser mais sólida. É a característica como a gordura animal. A gordura animal, em geral, é uma gordura saturada. Então, quando a gente está comendo manteiga, a gordura que a gente encontra no próprio leite, a gordura da picanha, são gorduras saturadas. Agora, aqui nessa cadeia de carbonos, eu posso também encontrar ligações duplas. E aí, essa minha gordura passa a ser chamada de gordura insaturada. Em geral, a gordura insaturada, ela na temperatura ambiente é líquida. São tipicamente as gorduras vegetais. Por exemplo, o óleo de girassol e o azeite. Se você olhar o azeite na sua casa, você vai ver que na temperatura ambiente ele está líquido. É uma gordura insaturada. Tranquilo, gente? Além disso, a gente divide os lipídios em alguns grupos principais para o seu vestibular. Vamos começar desse primeiro grupo, que são os lipídios do tipo triglicerídeos. Esses lipídios são chamados de triglicerídeos ou triacilgliceróis, porque eles são feitos de 3 ácidos graxos, por isso tri, unidos a um glicerol. Por isso o nome de triglicerídeos ou triacilgliceróis. Os triglicerídeos são as gorduras que a gente armazena no nosso tecido adiposo. A gente já teve aula aqui no canal sobre tecido adiposo. O tecido adiposo, especialmente o tecido adiposo amarelo, ele é um tecido que acumula gordura. Hoje vocês estão aprendendo que essa é gordura do tipo triglicerídeo, ok? Esse tecido adiposo, ele tem 3 principais funções. A primeira é servir de reserva energética. O nosso corpo pode quebrar esses triglicerídeos, usar essa gordura para gerar ATP para as nossas atividades. Além disso, essa gordura, esse tecido adiposo, também funciona como isolante térmico, mantendo a nossa temperatura corporal, e também como isolante mecânico, para absorver impactos. Então não basta lembrar dessa gordura como reserva energética. Não esqueçam que esse tecido adiposo, esses triglicerídeos, além de servirem como fonte de energia,
também funcionam como isolante térmico e isolante mecânico. Um outro grupo de gordura importante são os fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios que têm na sua composição fosfato, fósforo. E são lipídios, são gorduras que formam a membrana das nossas células. Quando vocês aprendem citologia, vocês aprendem que a nossa célula é revestida por uma membrana plasmática. A membrana plasmática separa o que está dentro do que está fora da nossa célula. A membrana plasmática separa o meio intra do meio extracelular. Essa membrana plasmática é feita de fosfolipídio. Então tá vendo? Gordura não é só para gerar energia. Também existe lipídio, também existe gordura com função estrutural. Os fosfolipídios são uma prova disso. Eles formam a estrutura da membrana plasmática das nossas células. Um outro grupo interessante são os cerídeos. Os cerídeos são os lipídios que formam as ceras. A gente encontra cera, por exemplo, na folha de algumas plantas, como as plantas do cerrado. A gente sabe que o cerrado é um bioma ali do centro-oeste do nosso país e que o cerrado ele tem uma estação de seca, onde as plantas têm baixa disponibilidade de água. Lembra que pela folha as plantas acabam transpirando. Na folha das plantas existem buraquinhos chamados de estômatos. Toda vez que a planta abre o estômato na folha, ela capta gás carbônico, ela puxa CO2 para dentro. Esse gás carbônico a planta usa para fazer fotossíntese, produzir glicose. O problema é que quando a planta abre o estômato para o CO2 entrar, ela perde água para o ambiente. Por isso que a gente diz que as plantas transpiram pelas folhas. Agora, se as plantas do cerrado, por exemplo, enfrentam a estação de seca, durante essa época de seca, elas não podem se dar o luxo de perder muita água pela folha. Elas não podem se dar o luxo de transpirar demais. Por isso, a folha vai ser recoberta por cera, por cerídeos. Como as ceras são gorduras, as gorduras são hidrofóbicas. Então essa camada de cera, essa camada de gordura, reduz a perda de água pela folha, dificulta a saída de água pela transpiração. A gente diz que essa camada de cera, essa camada de gordura, impermeabiliza a folha das plantas. Outro grupo de gordura importante são os carotenoides. A gente falou sobre os carotenoides na aula de vitaminas, porque os carotenoides são precursores da vitamina A. Alimentos ricos em carotenoides são alimentos ricos em vitamina A, em retirol, como por exemplo a cenoura. O carotenoide mais famoso é o beta-caroteno, que é o carotenoide que está presente ali na cenoura. Lembrando, gente, que a vitamina A, o retinol, ela é chamada assim porque ela é muito importante para a nossa visão. A vitamina A, o retinol, forma os bastonetes da nossa retina e também lubrifica os nossos olhos. E o último grupo de gordura são os esteroides. O esteroide mais famoso, que vocês já devem ter escutado falar, é o colesterol. O colesterol é uma gordura do tipo esteroide. O colesterol é usado pelo nosso corpo para muitas funções. Uma delas é formar os hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, os principais hormônios esteroides que são formados a partir do colesterol são estrogênio e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, e a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, para formar estrogênio, progesterona, testosterona, para que a gente forme os nossos hormônios relacionados ao sexo, os hormônios sexuais, nós precisamos de colesterol na nossa alimentação. Além disso, o colesterol participa da formação da vitamina D, que é necessária para que a gente absorva cálcio para os nossos ossos, e também da formação da bile, um composto muito importante para o nosso sistema digestório. Então já deu para ver pela aula de hoje que lipídio não tem só função energética. Tem lipídio funcionando como reserva energética, sim, como os triglicerídeos, mas tem lipídio formando hormônio,
como o colesterol, formando vitamina, como os carotenoides, tendo função estrutural, como por exemplo os fosfolipídios. Tranquilo, gente? Essa foi mais uma aula de biologia. O Cardio Vestibular fica por aqui. Um grande beijo, até a próxima e tchau!